E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Biopodcast, série nova, Reino Vegetal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu curtir, aperte lá no botão de curtir, deixe os seus comentários, compartilhe, se inscreva no canal. Primeira parte, Reino Vegetal. Então observe aí, a célula vegetal ela tem algumas particularidades, a cor, o formato, seus envoltórios e suas estruturas. Vejamos aí, ribossomos, microtúbulos, parede celular, membrana plasmática, lamela média, parede primária, parede secundária, mitocôndria, cloroplasto, vacúolo central, cromatina, nucleolo, carioteca e polos, também chamados de plasmodesmos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, citosol, entre outros elementos importantes. Vamos caracterizar agora um dos mais importantes que caracteriza a célula vegetal, que é a parede celular celulósica. Confere proteção às células, é um elemento de constituição dependente do tipo de célula vegetal, restringe a distensão do protoplasto, configurando a célula adulta, tamanho e formas fixos, confere proteção aos componentes do protoplasto. Determina o tamanho e a forma da célula. É semirrígida, completamente permeável. É uma estrutura de revestimento, que confere grande resistência à tensão. Dividida nas seguintes partes ou elementos: parede celular primária, formada por pectina e hemicelulose, parede celular secundária, formada por celulose, lamela média, formada por pectina e carboidrato, e os plasmodesmos ou polos, que permitem a comunicação de uma célula com a outra. Algumas características importantes do reino plântico ou vegetal: eucariontes, multicelulares, autótrofos por fotossíntese e estão na base das cadeias alimentares, por isso chamados de produtores. Estruturas dos vegetais: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Observações importantes sobre as plantas em seus critérios de classificação geral. É considerada uma planta avascular aquela que não tem sistema de vasos condutores, portanto, o transporte de substâncias será feito célula a célula por difusão, passagem de substâncias do meio de maior para o meio de menor concentração, como acontece com as briófitas. Planta vascular ou traqueófita são aquelas que apresentam vasos condutores, exemplo, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vaso: xilema ou lenho, mais internamente, condutor da seiva bruta ou mineral. Vaso: floema ou liber, mais externamente, condutor da seiva elaborada ou orgânica. Plantas criptogâmicas são aquelas que não possuem flores, exemplo, briófita e pteridófita. Plantas espermatófitas são aquelas que apresentam sementes, como apresentam as gimnospermas e angiospermas. E plantas fanerogâmicas são aquelas que apresentam flores, exemplo, gimnospermas e angiospermas. Reprodução das plantas: assexuada ou agâmica, onde unidades reprodutivas provenientes de partes do organismo originam diretamente um outro indivíduo. Exemplo, esporos, tubérculos, estolhos, brotamentos em caules, em folhas, etc. Reprodução sexuada nas plantas, também chamadas de gâmica, em todas as plantas terrestres, além de muitas algas e fungos. Ocorre um ciclo vital chamado de metagênese ou alternância de gerações, também conhecido como ciclo haploide e diploide ao mesmo tempo, ou haplodiplobiôntico, que é esse representado nessa última figura aqui, que no caso aqui representa as unidades de reprodução sexuada. A meiose aqui, no caso, acontece para a formação dos esporos, por isso que ela é chamada também de meiose espórica. Há, no mesmo ciclo de reprodução, uma fase
N haploide com uma fase 2N diploide. Ok? Reino plant. Organismos multicelulares, eucariontes, autótrofos que realizam fotossíntese. Podem ser classificados em vasculares com vasos condutores de seiva, avasculares sem vasos condutores de seiva. Os vasculares se dividem em grupos, sem sementes e com sementes. Sem sementes, pteridófitas. Plantas de tamanho médio, vivem em locais úmidos, têm vasos condutores, porém não apresentam flores, nem frutos, nem sementes. Temos como exemplo as samambaias e as avencas. Plantas vasculares com semente subdividem em dois grupos, com frutos e sem frutos. Com fruto, angiospermas. Podem ter diferentes tamanhos, ampla distribuição geográfica na Terra, apresentam vasos condutores, flores e frutos. Compreendem a maioria das plantas atuais, como por exemplo o ipê e a goiabeira. Com sementes sem frutos, nós temos as gimnospermas, plantas que alcançam grande porte. Vivem preferencialmente em regiões de clima frio a temperado. Apresentam vasos condutores e as sementes nuas, expostas, ou seja, sem frutos, pinheiros e as sequoias. As plantas avasculares são aquelas que não têm vasos condutores de seiva, como por exemplo as briófitas, musgos, hepáticas e antóceros, que são plantas pequenas que vivem em locais úmidos, sombreados, não apresentam vasos condutores, não apresentam flores, não apresentam frutos. Briófitas. As briófitas são plantas de pequeno porte, que na maioria não ultrapassam 20 centímetros de altura. Vivem em ambientes úmidos e sombreados, uma vez que não são suscetíveis à dessecação ou desidratação, perda excessiva de água. As briófitas apresentam estruturas chamadas de rizoides, cauloides e filoides, que se assemelham ao que deveria ser uma raiz caulifolha. Não tem raiz caulifolha porque não apresenta sistema de vasos. Portanto, a seiva passa diretamente de uma célula para outra através de suas paredes num fenômeno chamado difusão, de onde existe maior para onde existe menor concentração. O grupo das briófitas tem os musgos como principal representante. Pteridófitas. As pteridófitas são as primeiras plantas a possuir sistema de vasos condutores. A existência dos vasos possibilita a estas plantas a conquista definitiva do ambiente terrestre. É por essa razão, inclusive, que as briófitas são consideradas os anfíbios do reino vegetal, por ainda não terem conquistado em definitivo o ambiente terrestre. Os vasos permitem o transporte rápido da água e de sais minerais até as folhas, de seiva elaborada para as demais partes da planta. Os principais representantes deste grupo, pteridófitas, são as samambaias e as avencas. Gimnospermas são as primeiras plantas a possuírem flores, na verdade inflorescência, um conjunto de várias flores reunidas. A apresentar também sementes, porém não produzem frutos, do grego gímenos, nua, esperma, semente. As gimnospermas são plantas que têm como exemplos os pinheiros, os ciprestes e as sequoias. No Brasil, uma gimnosperma nativa é a araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná. As flores da gimnosperma são chamadas de cones ou estróbilos. Essas flores são de um só sexo, masculino ou feminino. As angiospermas possuem como característica exclusiva a semente contida no interior de um fruto, do grego anjo, urna e esperna, semente. Por essa razão, são conhecidas como plantas frutíferas. Corresponde ao grupo de plantas com maior número de espécies sobre a Terra. Ocorrem em ampla diversidade de hábitats, existindo desde as espécies aquáticas até plantas adaptadas a ambientes áridos como os cactos. Economicamente, as angiospermas representam uma fonte inestimável de importância para o homem. Seus órgãos como raiz, caule, folhas, flores e sementes, além dos frutos, podem servir de alimento
para a população humana. Além disso, servem também como fontes de matéria-prima para as mais diversas atividades humanas e industriais. Chegando aqui ao final do vídeo, nós vamos caracterizar ainda mais o grupo das pteridófitas. E nos capítulos seguintes da série, nós vamos falando detalhadamente a respeito dos demais. Começando pelas briófitas, que são classificadas em 3 filos distintos: hepatófita, prontocerófita e briófita. Hepatófita, hepáticas, porque a folha, a estrutura, que lembra a folha, na verdade, lembra a estrutura de um fígado animal, daí o nome hepáticas. Os antóceros, do grupo conhecido como filo prontocerófita, e as briófitas, que têm como principal representante os musgos. No filo hepatófita, elas apresentam uma estrutura produtora de gameta, gametófito, de forma achatada e presa ao solo. Como já falei aqui no vídeo, se assemelha a um fígado animal. Em hepáticas terrestres, o gametófito fica na parte superior. Antocerófito apresenta um único cloroplasto por célula, em gametófito achatado e esporófito em forma de pequenos chifres. Briófita, gametófito vertical, rizóides, cauloides e filóides bem visíveis. Esporófito vertical acima do gametófito. Então você consegue ver aí o gametófito, local de produção dos gametas, e o esporófito, local de produção de esporos. Vemos aí uma estrutura na vertical e nitidamente observamos rizóide, cauloide e filóide. Ciclo de vida das briófitas, nós vemos aí o gametófito feminino, N, e o esporófito, 2N. Dividido em 3 partes: pé, haste e cápsula. Essa cápsula, 2N, ela passa pelo processo de meiose dentro da cápsula, formando os esporos N. Eles são eliminados e ocorre o processo de germinação, dando origem ao gametófito feminino e ao gametófito masculino, ambos N. No masculino, nós temos uma estrutura chamada anterídeo, produtor do gametângio masculino, e os anterozoides, que são os gametas masculinos. Nós temos no feminino o gametângio feminino chamado de arquegônio e o gameta feminino conhecido como oosfera. Após a fecundação e a divisão por mitose, nós temos aí o arquegônio com o embrião 2N. E este foi o nosso vídeo de hoje, Reino Vegetal, primeira parte. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.